Mateus capítulo 25. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Versículo 31. Só no cristianismo há cerca de 40.000 denominações diferentes que afirmam pregar a verdade. Todas utilizam a Bíblia como fonte de inspiração, mas nem todas possuem as mesmas doutrinas e ideias. Como, pois, saber em qual delas está a verdade? A resposta está na mesma Bíblia que todas elas afirmam seguir. Ao contrário do que acontece hoje, com esta diversidade de religiões, Jesus deixou bem claro, através de símbolos, que nos dias que antecedem a sua segunda vinda, só haverá 2 grupos de pessoas, que podem ser representadas da seguinte forma: as virgens nécias e as virgens prudentes, os servos fiéis e os servos negligentes, as ovelhas e os cabritos. As 3 ilustrações implicam uma sequência no desenvolvimento espiritual na vida do cristão ou na sua paralisia. A parábola das 10 virgens apresenta a necessidade não somente de possuir azeite na lâmpada, mas do dobro do azeite. Sabendo que o azeite é símbolo do Espírito Santo, a porção dobrada representa o dobro do seu poder, um reforço necessário. Já na parábola dos talentos, percebemos que assim como as virgens prudentes possuem o azeite em dobro, os servos fiéis também dobraram os talentos que receberam, ao passo que o servo negligente enterrou o que havia recebido. Ao comparar os salvos com as ovelhas e os perdidos com os cabritos, Jesus declarou a natureza dos 2 grupos. As ovelhas seguem o seu pastor, João capítulo 10, versículo 4. Já os cabritos são teimosos e não aceitam os cuidados de quem queira guiá-los. Com base nesta perspectiva, Jesus encerrou seu discurso com uma forte e inquietante declaração. A cena do julgamento final é descrita por ele como uma prestação de contas. Em Apocalipse, Jesus declarou o seguinte a João: "E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras." Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Mas de que obras ele está falando? Afinal de contas, eu não sou salvo pela graça? A justificação não é pela fé? Sim, amados, mas a fé pura e genuína é inevitavelmente operante. Quando lemos Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé, encontramos uma coisa em comum na vida de todos eles: os resultados práticos da fé. Foi pela fé que Abel ofereceu o sacrifício que Deus havia pedido. Também foi pela fé que Noé construiu a arca. Foi pela fé que Abraão partiu para uma terra desconhecida. Nenhum deles foi salvo pelo que fizeram, mas pelo que permitiram que o Espírito do Senhor realizasse neles e através deles. Entendem? Movidos pelo amor a Deus acima de todas as coisas, as obras daqueles homens e mulheres de Deus foram consequência da fé naquele que buscaram conhecer. As obras descritas por Jesus não fazem parte de uma lista obrigatória com o fim de servirem de passaporte para a eternidade, mas ações tão naturais e intimamente ligadas ao coração dos justos que nem eles mesmos se darão contas de que as praticaram. Não fazem com o fim de serem vistos pelos homens, mas porque, ao seguir a voz do seu pastor, não conseguem fazer diferente. O amor foi escrito em seu coração. A meia-noite está chegando, quando não mais haverá tempo de adquirir azeite. Da mesma forma que Noé e sua família entraram na arca e o Senhor fechou a porta, aproxima-se o tempo em que será fechada a porta da graça e não mais haverá oportunidade de salvação. Precisamos aproveitar o nosso tempo de oportunidade, chamado hoje, para clamar como clamou Eliseu a Elias: "Peço-te que me toques por herança a porção dobrada de teu Espírito." Segundo Reis capítulo 2, versículo 9. Ao permitirmos que o Espírito Santo atue livremente em nós, nossa vida será um cheiro de vida para a vida, e dentro em breve
ouviremos as palavras que mais desejamos ouvir. Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Oremos, amados. Pai querido, pedimos que nos toque por herança a porção dobrada do Teu Espírito. Ilumina a nossa mente com a luz da Tua palavra, mediante o combustível do Espírito Santo. Lança o nosso eu no pó, para que Cristo viva em nós, de forma que nossas ações sejam as que o Senhor de antemão nos preparou. Santifica-nos em Tua palavra e purifica o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Um feliz sábado, servos bons e fiéis. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.